osmose é a passagem do solvente pela membrana semipermeável. Então, o sentido do movimento osmótico é da solução diluída para a concentrada. A passagem do solvente da diluída para a concentrada é para diluí-la. A solução concentrada vai se sentir diluída. A solução concentrada, ela vai puxar, ela vai sugar o solvente e, sugando o solvente, vai se diluindo, vai se equiparar com a diluída. A pressão osmótica é para receber o solvente e sofrer diluição. Bem, vamos então analisar esta figura. Esta figura é a primeira parte do esquema de duas partes. Aqui nós temos água pura. Esse sistema é de H2O no estado líquido. Aqui eu tenho, esta parte em vermelha, é a membrana semipermeável. A membrana semipermeável deixa passar o solvente. Convenhamos, nesta figura, aqui não é uma solução, é apenas solvente. O solvente está sozinho, nem está diluído, ele está puro mesmo. Se é uma parte dissolvente e está separando a membrana semipermeável de um tubo. Esse tubo recurvado, indicado em cor escura, possui cloreto de sódio dentro d'água. Então, dentro do tubo, eu tenho uma solução. Esta solução, já que é aquosa, tem cloreto de sódio e dissolvido na água, que é o solvente. Quem é o soluto? Cloreto de sódio, seus cátions e ânions. Quem é o solvente? A água. Muito bem. Se houver uma membrana semipermeável, qual é o movimento osmótico? O movimento osmótico é no sentido da diluída para concentrada. Aqui nem diluída é o solvente puro. Então, é para diluir a solução que está superconcentrada. Através dessa membrana, a água vai entrando para diluir o cloreto de sódio. Bem, só que o cloreto de sódio, ele está nivelado à ponta esquerda pela membrana semipermeável, pela qual está entrando o solvente, e a outra ponta do ramal está limitada por mercúrio hidrargínium. O mercúrio, o único metal líquido, aquele que está nas escalas termométricas, que com a alteração da temperatura aumenta de volume. Se o mercúrio aumenta de volume, vai subir no filete. E então você diz que a temperatura está aumentando, porque na escala termométrica vai alcançar números mais altos. Aqui, o mercúrio é corpo morto. Ele não vai fazer nada. Ele só vai ser empurrado. Se a água, que é o solvente, atravessa a membrana semipermeável, o que vai acontecer é da figura A passar para a figura B. O que vai acontecer com a contínua passagem de água solvente puro a partir da membrana semipermeável para diluir essa solução? O que nós vamos reparar, obviamente, é que a solução vai aumentar de volume. Claro, recebendo água, recebendo solvente, o nível de solução que era aqui, tinha este volume de solução, agora o volume está mais para baixo. E para onde vai o mercúrio? Ah, olha o que aconteceu com o mercúrio. Ele foi empurrado. Então, a coluna barométrica, a coluna de mercúrio, vai baixar no seu lado esquerdo e vai subir no seu lado direito, por exemplo, até aqui. Esta diferença de altura
na coluna de mercúrio, o mercúrio foi empurrado pelo aumento de volume da solução de cloreto de sódio, pela entrada do solvente através da membrana semipermeável. Então, a partir da osmose, da passagem do solvente, houve um desnivelamento. Então eu tenho aqui, meu querido, eu tenho aqui a altura de mercúrio que sofreu o tal do empurro. Esta altura revela a pressão, a vontade de captar solvente. A vontade de captar solvente é grande ou é pequena? A vontade de captar solvente está expressa por essa altura do mercúrio. E o mercúrio tem uma densidade muito alta, 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Então, para provocar essa altura, haja pressão. Então, haja sugar. Está sugando muito. É muito ávido para puxar, a ponto de causar essa diferença de altura. Só que eu tenho um recado para você, sabe qual é? A medida, como é que se mede a pressão osmótica? Como é que se mede esta avidez para entrar? A avidez para entrar ou avidez para sugar, para puxar, para chupar o solvente? A avidez, chamada pressão osmótica, ela é medida de que maneira? Impedindo! Olha que barato! Se eu fizer uma pressão, lembrando, o que é pressão? O que é pressão? É uma força sobre uma superfície. Se eu aplicar uma força na superfície desse cilindro, como é que eu chamo esta força nessa superfície? Eu chamo de pressão osmótica. Pressão osmótica. Por que se chama de pressão osmótica? Porque esta força nesta superfície, que nós chamamos de pressão, vai impedir. Se eu tivesse aplicado logo no começo esta pressão nesta superfície, se eu tivesse aplicado aqui a pressão osmótica, eu teria impedido de haver esse desnivelamento. E eu teria impedido de haver esse desnivelamento porque eu estaria empurrando ao contrário. A osmose vai sugar o líquido, vai sugar o solvente. A pressão osmótica, por esta coluna de mercúrio, vai impedir que entre. Por que vai impedir que entre? Porque não vai permitir esse aumento de volume. Então, mede-se a pressão osmótica impedindo a osmose. Que barato! Isso que é pressão osmótica. Pressão osmótica, que é a pressão para receber solvente, ou a vontade, a avidez de sugar o solvente, ela é medida impedindo que haja osmose. Muito bem. Então aqui, voltando ao nosso problema, nós vamos esclarecer numericamente tudo isso.